Eu vou repetir uma história que eu contei hoje de manhã. Se você veio de manhã, muito bem. Se você não veio, eu vou contar para você. É a história do senhor que estava vendendo o sítio dele. O sítio dele. E apareceu um interessado em comprar esse sítio. E o interessado perguntou, dá feijão aqui nesse sítio? Qual é a resposta do homem que estava vendendo o sítio? Não. Não dá feijão não. E mandioca, dá mandioca? Não, também não dá mandioca não. Mas então dá tomate? Não dá tomate não. Dá caqui, dá alguma coisa nesse sítio aqui? O vendedor falou, não dá nada. Aí o interessado não era um expert em terreno, mas sabia que aquela terra era boa. E aí ele pensou um pouquinho e ele percebeu que ele estava fazendo a pergunta errada, então. Aí ele reformulou a sua pergunta. E ele disse assim, se eu plantar feijão nesse sítio, nasce? Aí o homem que estava vendendo, se você plantar, nasce. E eu complementei com uma historinha que eu conheço há algum tempo e eu fiquei muito encantado quando eu ouvi isso pela primeira vez. Diz que um aluno do ensino médio foi perguntar para o seu professor, professor, o que é que dá dinheiro, né? Estava para fazer a faculdade, ir para a faculdade, e ele vai perguntar, o que é que dá dinheiro? Né? Quem sabe para direcioná-lo ali para algum curso. E o professor responde o quê? Quem dá dinheiro é só pai e mãe. O resto você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar. Assim como o que dá dinheiro é só pai e mãe, terreno nenhum dá nada também. Exige o quê? Esforço, plantar, exige dedicação. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão e minha irmã? Que eu preciso, Itamar, Deus não precisa não, mas eu preciso do quê? Da sua dedicação. Quanto tempo você vai ficar aqui ainda, antes da gente participar da ceia? Mais o máximo aí 40 minutos? Então eu, Itamar, preciso da sua dedicação, da sua atenção. Eu percebi que eu estou ficando carente. Né? Que se as pessoas não olharem para mim, se eu não ver no olho delas que elas estão prestando atenção, que eu estou, puxa vida, eu vou ficando triste. Então se você não quer me ver triste, se esforça aí, presta atenção no que eu estou falando, combinado? Eu tenho um assunto muito sério para falar com você hoje. E esse assunto é um assunto que eu gosto demais, demais. Que é reforma. Reforma. Sabe o que é reforma? Eu amo reforma. E eu, pensando em reforma, assim, eu falei, mas por que a gente reforma? Por que a gente reforma? E aí, como eu gosto do assunto, eu fui naqueles sites que falam de reforma. E tem bastante. E eu fui ver lá. E alguns dizem que a gente reforma porque a gente quer o nosso próprio bem-estar. A gente reforma a casa, reforma onde mora para o nosso bem-estar. A gente quer reformar para melhorar a nossa casa, nosso apartamento. A gente reforma porque a gente quer valorizar o nosso patrimônio. Mas principalmente a gente reforma porque a gente quer solucionar os problemas que o nosso apartamento tem. Quer resolver os rolos, os defeitos de construção. Abaixa a tua cabeça nesse instante, meu irmão. Fecha os teus olhos, porque hoje nós vamos falar da nossa reforma. Não da sua casa, nem da minha, mas da minha vida e da sua vida. Deus bendito, nós continuamos na tua presença. Nós continuamos diante do Senhor. E nesse instante, ó Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, pela tua imensa graça e misericórdia. Deus, venha na nossa direção, fala conosco. Derrama do teu Santo Espírito nesse lugar. E trata com cada um de nós. Que possamos ouvir a tua voz, entender a tua palavra e sairmos daqui de fato transformados. Repreende o Senhor toda e quaisquer ações do inimigo contra as nossas vidas.
cuida das nossas crianças que estão aprendendo, estão sendo edificadas nesse instante também, ó Pai. Que eles também sejam edificados para a honra e glória do Teu nome. Sê conosco, ó Pai, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, e quando a gente vai reformar, o que é que eu espero? Eu espero mudança. Deixa eu ver o pessoal do som. Vai pôr a primeira imagem aqui. Aquela imagem que vem antes da depois, Gabriel. O Tiago vai colocar também na live aí para você que está em casa ver. Olha essa casa aqui, eu queria que você visse essa casa. E tudo isso eu peguei nesses sites de reforma, tá bom? Aparentemente está bem a casa, está bacana, está legal, né? Mas quando a gente vai fazer uma reforma, quando a gente vai mexer, para toda aquela motivação que eu falei, bem-estar, melhoria, valorização do patrimônio e solucionar os problemas, depois da reforma, o que acontece? Segunda imagem, o depois. É a mesma casa. Você consegue ver? Você consegue perceber a diferença? Gabriel, põe o antes. Antes. Depois. Antes. Depois. O que é que aconteceu nessa reforma? Uma mudança. Transformação. Não existe reforma se não houver mudança, se não houver transformação. Não existe. Não adianta a gente falar de reforma, não adianta nada a gente querer reformar, se o resultado final não chegar numa mudança, numa transformação, numa melhoria. Não existe reforma se não houver mudança de vários aspectos. E como nós não estamos falando de casa, não tem uma foto que eu possa colocar o antes e o depois, mas eu quero que você pegue o seu celular aí agora. Você em casa também. Você em casa pode ficar mais fácil. Eu quero que você pegue o seu celular. Pega aí. Abra a câmera fotográfica do seu celular. E bota nela para tirar uma foto de você. Vai, pode fazer isso aí. É, pode fazer mesmo. Eu vou fazer uma minha aqui agora. Por que vocês não acreditam que é para fazer isso, hein? Eu falei que eu precisava de vocês. É para fazer, faz aí. Essa é a foto do antes. Vamos ver como é que ela vai ficar depois, tá bom? Beleza? Todo mundo já fez? Só que para a gente reformar, para a gente então mexer na nossa vida, nós precisamos então buscar aquele que é a fonte de toda transformação e de toda mudança, que é Deus. E eu quero compartilhar com você um texto nessa noite. Abra então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 34, 35 e 36. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 34, 35 e 36. O pessoal de casa vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Isso, do meu lado direito aqui vai aparecer. Você de casa está vendo aqui, ó. Estão ficando bom nisso, hein? Olha lá, leia aqui, ó. Diz assim o texto bíblico: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Prestou atenção? Para a gente entender bem esse texto, a gente tem que entender o contexto em que ele foi dito, né? Isso são palavras de Jesus. Para a gente entender bem, a gente tem que ir um pouquinho antes, no próprio capítulo 21. E nesse capítulo 21, lá no verso 5, os discípulos de Jesus estão passando ao lado do templo. E os apóstolos, os seguidores de Jesus, viram assim:
olha Jesus, que templo maravilhoso, que construção maravilhosa é essa, né? Eles estavam num bate-papo, caminhando por Jerusalém, e eles falam do templo. Jesus, e está lá no verso 6, digo que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Olha só que coisa. Os apóstolos falam com Jesus, elogiam a construção, e de fato era um templo maravilhoso, lindo. Não era tão bonito quanto o primeiro templo de Salomão, mas era uma grande construção, e os judeus se orgulhavam disso, e com razão. Mas Jesus vira e diz o seguinte: vai vir uma época em que não vai ficar pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Os apóstolos, os seguidores, assustados com isso, eles falam assim, lá no verso 7, mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Jesus dá essa má notícia para o judeu, não vai ficar pedra sobre pedra, e eles viram então assustados para Jesus e, mestre, quando é que isso vai acontecer? Fala para a gente, diga os sinais. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, na cabeça dos seguidores de Jesus, ele estava nervoso ali com essa destruição do templo. Com isso que iria acontecer. E muito provavelmente passou pela cabeça deles profecias lá do Velho Testamento que tratavam do assunto. E eles ficaram então angustiados e queriam saber quando que isso iria acontecer. E aí Jesus, do verso 8 até então lá o 34, lá no final esse que a gente acabou de ler, o que é que Jesus vai falando? Jesus vai tratando então dos sinais, daquilo que viria, dos falsos profetas, não deixa que ninguém engane vocês, no final do tempo virão falsos profetas, vocês vão ouvir falar de guerras, de rebeliões, não tenham medo, isso é necessário. E Jesus vai tratando de tudo isso. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Você vai falar, puxa vida, é os dias de hoje. Irmão, calma, guerra e tudo isso aqui sempre aconteceu na história da humanidade. O que hoje me assusta um pouco mais é a nossa capacidade de comunicação. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Então Jesus vai falando, grandes terremotos, fome, peste, Covid-19. Ah, não, esse ele não falou não. Ele vai tratando então de vários assuntos, vai mostrando, vai dando dicas. E Jesus, nesse sermão dele, nessa fala profética, ele está tratando de dois assuntos. Isso é muito claro. Os discípulos na época, eles têm dificuldade de entender isso. A gente hoje também não percebe quando ele muda de um assunto e passa para o outro. Porque ele começa falando do quê? Da destruição do templo. Mas depois ele começa a falar do final dos tempos. Fim do mundo, como a gente gosta de falar. Né? Então, ele vai tratando disso. Ele vai falando, ele vai argumentando, ele vai mostrando para esses seguidores. Até que ele chega, então, aqui no verso 34, que é o nosso contexto aqui. Então, ele dá alguns sinais. Ó, todos odiarão vocês. Todos odiarão vocês, vocês serão perseguidos. Ele vai falando tudo isso. E aí, quando ele chega no verso 34, ele faz então essa exortação aos seus seguidores. Os seguidores falaram da beleza do templo, Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Os apóstolos perguntam para ele quando isso vai acontecer. E ele, na resposta dele, tanto fala da queda de Jerusalém, isso aconteceu no ano 70, tá bom, da era cristã, quando o exército romano, numa rebelião do povo judeu, destruiu o templo e não deixou pedra sobre pedra. A única coisa que sobrou do templo, você deve conhecer ou deve ter visto em algum lugar aí, o Muro das Lamentações lá em Jerusalém, que na realidade é um muro de arrimo do templo. É um muro que segurava o terreno e em cima dele estava construindo o templo. Foi a única coisa que sobrou
daquela estrutura. A profecia de Jesus foi concretizada no ano 70. E depois a gente vê então a história que vem caminhando e ainda falta o quê? A volta de Jesus, o final dos tempos. O dia, presta atenção aqui. Quando Jesus diz assim, ó, aquele dia, lá no verso 34. E aí então, chegamos nesse contexto do 34, 35 e 36. Depois de falar tudo isso, Jesus vira para os seus seguidores e diz o seguinte, isso que nós acabamos de ler, eu vou repetir para você, presta atenção. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Em algumas outras versões diz, acautelai-vos. Presta atenção. Presta atenção. E essa fala de Jesus, obviamente, não era para aqueles apóstolos seguidores dele, mas de uma maneira muito direta para nós hoje, para aqueles discípulos, seguidores que viriam depois daquela geração e que estariam então próximo dessa volta de Jesus. Tenham cuidado para que os seus corações, olha só, não fiquem sobrecarregados com libertinagem. Libertinagem, quando a gente olha para essa expressão, o que é? É com relação à questão do sexo, sexualidade. É com relação também à vida. Jesus usa 3 expressões assim para alertar as pessoas. Cuidado, ó, cuidado com a libertinagem, com a bebedeira e com a ansiedade. Só, pastor, estou tranquilo. Não tem problema com libertinagem, não tenho problema com bebida, só me sobra ansiedade aí. A gente tem que entender o que Jesus está querendo dizer com isso. A fala de Jesus nesses 3 aspectos, nessas 3 palavras aqui que ele usa para exortar, o que é? É a vida do ser humano. É a vida do homem. É a vida minha, é a sua vida. Cuidado para que o coração de vocês não sejam dominados por essas coisas. O que é que domina o seu coração? E agora você precisa parar você precisa dar uma paradinha e perguntar para você mesmo. O que é que carrega o meu coração? O que é que domina o meu coração? O que é que domina a minha mente? Essa exortação de Jesus, ela trata da questão da superficialidade da vida. A avidez pelo prazer, a satisfação dos próprios desejos. Eu sou, eu preciso, eu quero. Olha que interessante. De repente a gente não está tão preocupado com libertinagem, a gente não está tão preocupado com bebedeira, mas se a gente for olhar para esses aspectos da superficialidade da vida, ou pela avidez por aquilo que dá prazer, quase todos nós incorremos aí em alguma coisa. O coração domina, o coração carrega, o coração dá a direção. Jesus está dizendo, tomem cuidado com isso. Está falando para os seguidores dele. Ele não está falando para os que não acreditavam nele. Presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção nisso, minha irmã. Ele não estava falando com aquele grupo que criticava ele. Que aquele grupo que o perseguia, que queria matá-lo. Ele não estava falando para essas pessoas. Ele estava falando para quem? Para os seus seguidores. Ele estava falando para os seus discípulos. Para aquelas pessoas que estavam com ele ali, ao redor dele. Que o chamavam do quê? De Senhor. É para essas pessoas que vem a exortação de Jesus. Não é para quem está no carnaval, não é para quem está assistindo a Daniela Mercury falando que Jesus é gay. Viram isso? Assistiram? Vocês viram? Não viram? Não estão sabendo? Viu, Neuza? Bota no YouTube, viu também. Mais duas.
A Daniela Mercury falava, dizia do palco lá, Jesus é gay. E uma expressão mais chula aqui, que eu não vou usar, né? Mas Jesus não está falando para essas pessoas. Não está falando para essas pessoas. A advertência de Jesus não é para essas pessoas que não o seguem. A advertência de Jesus é para quem? Para os que o seguem. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Ele está falando para mim e para você. Cuidado com o seu coração, cuidado com o que motiva você. Cuidado com o que toma o seu tempo. Tem muita gente que não tem tempo para orar. Tem muita gente que não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo. Mas tem tempo para um monte de outras coisas. E de novo eu digo para você e repito aqui para mim. O que eu quero, o que eu gosto, eu arranjo tempo. Alguém jogou futebol essa semana aí? Levanta a mão. Nada contra o futebol. Alguém jogou futebol? Olha lá, só o Rian, mas o Rian é profissional. O Rian não vale. O Rian... Alguém usou aí, entrou no Facebook aí? Pelo menos 15 minutinhos aí? Alguém? Levanta a mão, que se não levantar a mão aí... ficou com medo do raio cair, né? WhatsApp? WhatsApp? Hã? Opa! YouTube? Tem mais um aí, Instagram, né? Instagram? Não, eu não tenho. Eu tenho Instagram, mas não entro. Então, perceba que a gente consegue tempo para todas essas coisas. Mas muita gente diz o seguinte: eu não consigo, pastor, eu não consigo orar e não consigo ler a Bíblia. O problema está em você, meu irmão e minha irmã. Está em você. Porque o que você gosta de fazer, você faz. Tem um texto. Um texto que está lá em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Quando Jesus está, é o sermão da montanha, partindo para o final, né, do sermão da montanha. Jesus fala de uma tal de porta estreita e uma porta larga. Já ouviram falar dessa porta estreita e porta larga? Os mais antigos, talvez tenham até visto aquele quadro. Quadro da porta estreita e da porta larga. A porta estreita do caminho estreito que leva à salvação e a porta larga do caminho largo que leva à perdição. Todo mundo piracicabana aqui agora, hein? Então, a gente conhece esse quadro, a grande maioria. Mas o que isso significa? Do que Jesus está falando? Do que ele está tratando? Ele está falando com os seguidores dele. Ele está falando da dificuldade e do desafio que é segui-lo. Meu irmão e minha irmã, é um grande desafio ser cristão. É um grande desafio. Essa figura que Jesus usa, da porta estreita e da porta larga, significa o quê? Que o seu comportamento, as suas atitudes, a maneira como você age na sua vida, ou ela vai te levar para a salvação ou para a perdição. Presta atenção. Ele está falando isso para as pessoas que estão seguindo ele. Ele não está falando para os opositores dele. E tem um outro texto aqui que é pior ainda. Então, meu irmão e minha irmã, pare e preste atenção agora. Por qual caminho você está seguindo? Você não tem nenhuma dificuldade, você não tem nenhum desafio, a sua vida é uma moleza, é uma tranquilidade, tudo gostoso. Você não enfrenta nenhum dilema, nenhuma dificuldade. Presta atenção, você deve estar no caminho largo. Foi Jesus que disse, não foi eu. Porque no caminho largo é isso. Eu faço o quê? O que eu quiser. O que eu tiver afim.
Eu quero chamar você de tolo, eu chamo. Eu quero xingar você, eu xingo. Eu quero fazer, eu quero beber. Percebeu? É a satisfação dos próprios desejos. A concupiscência da carne. Olha que palavrona esquisita. Mas é isso. Fazer o que eu estou afim. E quando a gente só faz o que está afim, seja em pensamento, seja em ato, presta atenção, você está no caminho largo. Está no caminho largo. Porque o caminho que leva à salvação, ele é um caminho estreito. E o que significa isso? Significa que eu tenho que abrir mão dos meus próprios desejos. Eu tenho que tomar a minha cruz e seguir Jesus. Isso não é fácil. Significa que eu estou com vontade de descer do púlpito e dar um murro na boca do fulano. Você nunca teve vontade de matar alguém? Oi, me deu vontade de matar o fulano. Todo mundo já passou por isso, todo mundo teve. Isso é normal do ser humano. Mas aquele que tem o Espírito Santo fala assim, o quê? Larga a mão de ser tronho. Para com isso. Eu morri por você, eu fiquei naquela cruz, sofri o que sofri por sua causa. E agora você vai negar tudo que eu fiz por você com essa bobagem de querer bater em alguém? Eu tenho vontade de ir lá, abrir a cabeça dele, enfiar a Bíblia dentro. Aí dona Ivone, isso o senhor já falou, não vem com essa não, hein? Não nega. Não nega que eu sou testemunha. Não acontece? Mas pastor, eu falei, e a peça rara fez tudo errado. Todos nós agimos num determinado momento das nossas vidas desse jeito. A gente fez o que quis, do jeito que quis. A sua caminhada está muito fácil, muito folgada, você não está tendo que abrir mão de nada, você não está tendo que renunciar a nada. Cuidado, meu irmão, você está passando, você está no caminho largo, e o pior, eu acho que você está achando que está no caminho estreito. Achando que está tudo bem. Não, eu peco de vez em quando só, né? Afinal de contas, ninguém é perfeito. É a carne. A carne é um monte de coisa, gente. A carne é cara, a carne é gostosa, assada, cozida, a milanesa. Eu amo a carne. Não posso comer muito porque ela está cara e o meu ácido úrico está lá na altura também, né? A carne é um monte de coisa, mas a carne não pode ser desculpa para você fazer o que você quer. Eu fico imaginando, é só a imaginação minha, hein? Não está na Bíblia, mas eu fico imaginando Jesus chegando para a gente assim, poxa, cara, por que você fez isso? Eu te disse, eu te ensinei. Senhor, Rei dos Reis, a carne é fraca. Você acha que vai colar isso? Outro dia eu vi uma foto. Já viu esses restaurantes de shopping? Tem um negócio desse tamanho assim, ó. Sabe o que eu estou falando? Vai no meio da mesa, bem geladinho, tem uma torneirinha embaixo e Coca-Cola dentro. Não é Coca-Cola? Então vocês estão sabendo melhor que eu, hein? Então eu vi umas fotos assim, onde vários cristãos, seguidores de Jesus, com a foto lá. Eu não lembro se eu estava noivo ou estava para pedir a Simone noivado, que fui eu, dois colegas, Paulo Camargo e acho que o Marco Aurélio, amigos. E nós fomos comer num lugar e eles queriam me convencer de não casar, né? Eles sabiam que eu... Não, brincadeira. Nós fomos lá e lá encontramos uns amigos do Paulo, do Marco Aurélio, não lembro. Eles sentaram com a gente ali. E nós na Coca-Cola. E os caras pedindo o quê? Cerveja. Aí botava, os caras tomavam, o Paulo delicadamente pegava a cerveja assim, tirava de lado assim e botava assim no pé da mesa.
E aí eu vendo aquilo, né? Aí eu falei, Paulo, está escondendo o quê? Ele falou, vai que o pastor passa aí na rua e vê e vai achar que é nosso, né? Qual era a preocupação do Paulo? Alguém ver e achar que eram nós que estavam bebendo. Hoje em dia, é problema. Cadê aquele baldão aqui o cara tira a foto. E ele faz o quê? Publica. Tá botando para quê? Para todo mundo ver. Gente, eu estou falando de coisinhas, né, simples. O caminho largo, ele não exige de mim e de você compromisso, mudança, transformação, testemunho, abrir mão. Isso é muito difícil para mim e para você. Abrir mão das coisas. Nós temos uma tendência ao comodismo e aquilo que chega para a gente fala como Jesus, né? O que o Senhor me deu, jamais o lançarei fora. Então eu sento no sofá, eu tenho celular, eu tenho controle remoto, é um comodismo e tudo ali ao redor. Netflix, TV a cabo, TV Gato. Conhece TV Gato? Você usa essa? Não, né? Você não, né, meu irmão? Telefone para pedir comida. E tudo facinho ali. A vida é uma moleza. A vida é uma tranquilidade. Pregar o evangelho. Vou pregar o evangelho hoje em dia. Eu mando hieroglifos para o meu amigo do WhatsApp. Sabe o que é hieroglifos? Antigamente a linguagem egípcia, mesopotâmia, babilônica lá, era tudo aqueles bichinhos, né? É um bichinho assim, outro bichinho assim, aquele negócio tudo esquisitinho, e cada um significava uma coisa. A escrita se desenvolveu e a gente aprendeu palavras, a gente formou frases, e hoje a gente está retornando para esse negócio do hieroglifo. Aí eu mando para o meu amigo de WhatsApp uma cruz, mando alguém chorando lá, e mando outro alguém assim. Ó, pastor, é o ápice do evangelismo. Estou dizendo que Jesus, aqui, ó, Jesus, cruz, Jesus, morreu, sofreu por mim e me deu a salvação. Bom, se o outro do outro lado entender tudo isso, eu acho maravilhoso, mas será que entende? Então a gente vai partindo para essas facilidades. Mateus 7, 17 a 21. Jesus ainda encerrando o sermão do monte que a gente chama, né? Jesus diz assim, assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz, a minha versão diz frutos maus. A árvore boa, presta atenção no que ele diz. A árvore boa não pode produzir frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Não tem jeito. A boa produz o bom e a má produz o má. Não tem como. E aí, depois de ter frisado bem isso, meu irmão, se você for ler lá, você vai perceber que Jesus enfatiza isso. Aí ele diz o seguinte, toda árvore, presta atenção porque agora é conosco, hein? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos frutos, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. E aí vem um versículo aqui que eu fico assustado quando eu leio isso. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Percebe a exortação de Jesus? Ele está falando para os seus seguidores, ele não está falando para a gente de fora, ele não está falando para Daniela Mercury que chama Jesus de gay, que Jesus é gay, que Jesus é... Ele não está falando para isso. No Brasil ainda temos essa liberdade de expressão, a gente pode falar a bobagem que for, não tem problema. Cada um vai arcar com a responsabilidade, com o custo de tudo isso.
Mas ele não está falando para essas pessoas que não o seguem. Ele está falando para quem? Para quem está dentro da igreja. Para quem vem todo domingo. Para quem de repente está aqui na igreja, mas... Tá, mas não tá. Obrigado, dona Ivone. Eu gosto quando a senhora me complementa assim. Eu gosto. Não, vocês podem achar que é brincadeira, mas é verdade. Dona Ivone me conhece há 20 anos que nós estamos nessa, né, dona Ivone? 20 anos. 20 anos. 20 anos de ordenação, né? Porque antes disso nós já estávamos aí. Jesus está dizendo para essas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, hoje, 8 horas, 20 horas e 5 minutos, estão assistindo aos cultos, vão participar da ceia do Senhor, porque é primeiro domingo de maio. É para essas pessoas que Jesus está trazendo esse alerta. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou contar uma historinha, não vou falar o nome das pessoas, tá bom? Vou falar a historinha, você não vou contar quem são as pessoas. Para você entender a diferença de falar e de fazer, tá bom? Hoje, estava voltando para casa e me deu vontade de comer arroz à grega. Está se entregando, dona Ivone, eu não falei que ia falar o seu nome. Tenho vontade de comer arroz à grega. Falei, ô, dona Ivone, vou passar na padaria. Vou passar na padaria e vou comprar arroz à grega. E eu e dona Ivone descemos, vimos o preço do arroz à grega. Os caras estão loucos. Acho que veio direto da Grécia esse arroz. Ele deve ser importado. Veio mesmo, veio lá da Grécia, deve ter comprado em dólar. Dona Ivone, minha sogra, que eu amo, a sogra que eu mais amo é a dona Ivone. Ela disse o seguinte, fica tranquilo, Itamar. Vamos chegar em casa, pega o arroz que sobrou lá. Eu tenho uns... A gente corta e você come arroz à grega. Ó, me deu saliva de novo na boca. Senhor. Só de lembrar do arroz à grega. Chegamos em casa, eu só estou olhando. Macarrão aqui, nhoque lá, e nada de música grega no soando. Dona Ivone prometeu, mas ela não fez o arroz à grega. Mas ela falou que domingo que vem vai fazer. E eu vou dar o testemunho aqui se ela fez ou não o arroz à grega, hein, dona Ivone? Prometeu, mas não fez. Não quebrei o prato porque a filha dela ia ficar brava comigo, meu Deus. Prometeu, mas não fez. Falou que ia fazer e não cumpriu. E nós estamos brincando aqui. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Jesus está falando uma coisa muito séria para a gente. Ele está dizendo que tem gente que vive chamando Ele de Senhor. Que vive dizendo que Ele é o Deus, que Ele conduz, que Ele faz isso, que Ele é aquilo. Mas na hora de fazer, de cumprir, não faz nada. O comportamento é outro. Esse é um grande desafio. E aí Jesus diz o quê? Quem fica falando Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus. Não adianta só falar. Tem que fazer o quê? Jesus diz o que tem que fazer. Presta atenção. Porque eu quero terminar aqui, tá bom? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse que faz a vontade do meu Pai que está no céu, vai fazer o quê? Vai entrar no reino dos céus. Não adianta você falar que você é, que você faz, que você diz, que você acontece, que você é formado em escola dominical, que você entrou na escola dominical com 3 anos de idade, saiu com 18 anos. Não adianta você falar disso. Frequentei a igreja a vida inteira, nasci na igreja. Eu posso dizer, eu sou rato de igreja, gente. Eu só não nasci na igreja porque levaram minha mãe para a maternidade, né? Então ela deu a luz lá na maternidade. Mas é quase um judeu, com 8 dias me levaram para batizar. Ainda bem que era só batismo. E desde então, eu não saí mais da igreja. As minhas lembranças é de estar dentro da igreja. Isso leva para o céu? Não.
Viram como ela fala tudo isso? Vocês pensam que assim é tudo combinado em casa. Eu falo, agora, dona Ivone, agora eu falo isso, a senhora, pá. Desse jeito. Adianta frequentar a igreja a vida inteira? Não adianta. Adianta ser professor de escola dominical? Diaconisa, diácono, presbítero, presbítero? Adianta ser pastor? Não adianta. Só vai entrar no reino dos céus quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí vem a tal da história do caminho estreito. Porque para andar nesse caminho estreito, eu tenho que renunciar à minha vontade. Eu tenho que abrir mão dos meus desejos para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A maravilha de tudo isso, meu irmão e minha irmã, é que Deus ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso choro e o nosso pedido de perdão. Ele ouve. E em Cristo Jesus, Ele perdoa o nosso pecado. Antes de passar a palavra para o pastor Gerson, eu quero que você abra a sua Bíblia. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. Eu sei que você já sabe decor esse versículo, tá bom? Mas eu sei que você gosta de ler também. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem algum pecado que você precisa confessar para Deus? Você tem feito algo que você desagradou a Deus? Eu quero convidar você nesse instante para você abaixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. E eu quero que você fale com Deus. Vou pedir para o Mateus vir aqui. Vem o André também. Faz aquele sonzinho. Você abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. O negócio é você ir com Deus agora. Chega de conversar com quem está do teu lado aí, é você e Deus agora. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. E fala com o Senhor. Se você tem um pecado, se você tem. Se você tem algo que você sabe, e o Espírito Santo falou para você, que você não está sendo legal com Deus, você está sendo desobediente. Fala para Ele agora. E a palavra diz isso, para a gente confessar para Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero dar esse tempo para você. Nós vamos participar da ceia. Mas você tem que participar da ceia da maneira correta. Deus bendito, Pai maravilhoso, no nome de Jesus, nós continuamos na Tua augusta presença. Mais uma vez somos gratos a Ti porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos ama e o Senhor vem na nossa direção. E a Tua proposta hoje é para que nós reformemos a nossa vida. É fundamental, é necessário que nós passemos por essa reforma. Porque se nós não passarmos por essa reforma, uma reforma que vem do Teu Santo Espírito, uma reforma que vem do Senhor, fundamentada e baseada na Tua palavra, nós não entraremos no reino dos céus. Nós precisamos que o Senhor promova essa reforma em cada um de nós. Por isso, ó Deus, perdoa o pecado desta Tua igreja, de cada um destes Teus filhos e filhas que estão diante do Senhor, de cada um de nós, que estamos agora confessando a Ti o nosso pecado e a nossa iniquidade. Que estamos reconhecendo para o Senhor que precisamos do Teu perdão. Muda a nossa história. Perdoa o nosso pecado. Nós oramos, ó Pai, única e exclusivamente no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.